Olá pessoal, de volta com mais um vídeo falando sobre abordagem integrativa. Se você está curtindo o nosso conteúdo, não esquece de compartilhar com pessoas que possam se interessar também. Se ainda não se inscreveu, se inscreve no nosso canal. Então, voltando na nossa paciente fictícia, na Tanara, lá do início, essa aqui é uma abordagem como se fosse uma estratificação para o tratamento do paciente, do terreno biológico. Então, a base desse tratamento, a base dessa pirâmide, é desinflamar e desintoxicar. Reduzir o nível de acidez, reduzir as características inflamatórias, retirar as ervas daninhas, as toxinas, seguindo, nutrir. Essas duas partes, teoricamente, o tratamento do terreno poderia ser somente fazer a limpeza do terreno. Mas é muito importante avaliar os déficits de nutrientes, porque, por exemplo, o fígado, para fazer a eliminação das toxinas adequadamente, ele precisa ter alguns nutrientes, alguns aminoácidos, um zinco, um selênio, complexo B, magnésio, em quantidades adequadas. Então, se eu identifiquei nesse paciente que ele tem deficiência desses nutrientes, e é uma deficiência importante, às vezes eu preciso fazer essas duas etapas de uma maneira um pouco simultânea. Então, nutrir, desinflamar e desintoxicar é basicamente o tratamento de terreno. E com essas duas partes da pirâmide, na maioria das vezes a gente consegue uma ótima melhora nos sintomas, como eu já falei lá, em torno de 60% a 70%. Tem paciente que quando a gente trata o terreno, corrige, dá condição à saúde desse organismo, chega a melhorar 100% dos sintomas. Tá? Seguindo aqui, então, quando não foi resolvido tudo, o que fica, a gente precisa ainda entender essa parte de otimização. Nessa parte de otimizar, entra a parte de composição corporal, os ajustes hormonais, né, a suplementação mais apurada, né, de alguns nutrientes, para otimizar, realmente é tornar melhor. Aqui na parte do terreno, então, é óbvio que aqui já entra, gente, mudança do estilo de vida. Imagina que eu estou limpando um terreno, imagina que eu estou limpando o terreno, um solo. Eu consigo, né, deixá-lo limpo de uma maneira adequada se eu não fechar aquilo que está, a sujeira que está chegando. Então, mudança de estilo de vida, os hábitos básicos de sempre: alimentação, atividade física, sono e estresse. Isso não tem negociação, é preciso mudar os hábitos para hábitos mais saudáveis. Então, essa parte de otimizar, e aqui, que eu vou falar muito sobre isso, quem seguir acompanhando vai ver, quem já acompanhou a gente aqui no café, já conhece essa pirâmide, que é a parte de corpo, mente e alma. Tá? Então, por quê? Vai ter vídeo sobre isso. As nossas doenças têm um componente, essas doenças crônicas, mental, muito importantes. A nossa mente, ela atua desequilibrando todos esses outros fatores. Vou acelerar um pouquinho aqui. Então, que a pergunta, tá bem, então eu fiz um tratamento, eu melhorei meu terreno, eu repus, eu estou com os nutrientes, ok, e aí eu fiz, nesse processo de mudança de estilo de vida, eu tive que retirar um alimento que me faz mal ou algum hábito. A pergunta que sempre se faz é o quê? É o que eu faço para manter? É como eu nunca mais vou poder nunca mais vou poder dormir com a tela ao meu lado, com a televisão acesa, ligada, ou eu nunca mais vou poder ingerir um derivado do leite ou um glúten. E aí vem algo que é muito importante, que se chama equilíbrio. De uma maneira ilustrativa, eu costumo muito ensinar meus pacientes que, assim, naquele momento em que eu quero um resultado, que eu estou precisando um resultado, eu preciso ser rígido, eu preciso realmente, né, pagar para ver o preço. Fazendo o quê? Abrindo mão de algumas coisas, tendo muito foco na minha saúde. Agora, no momento que eu tenho um resultado, eu não preciso de tanta rigidez assim. Vou te dizer já já por quê. Eu sei que tem gente que questiona isso. Porque no processo de manutenção, o que é importante que a gente precisa entender? Essas três partes: hormonal, nutricional, de terreno, inflamação,
são responsáveis por 50% aproximadamente da nossa saúde. E essa parte mental pelo restante. Então, é extremamente importante eu ter essa noção. Porque o mental está totalmente envolvido em hábitos de pensamento que desequilibram o nosso organismo, na parte de hormônios, de neurotransmissores, que fazem com que a gente tenha menos autocuidado, menos amor próprio, mais pessimismo na vida. Então, a parte mental ela é muito, muito importante no processo de manutenção. E eu costumo falar o seguinte: se a gente chegar aqui a 80% de equilíbrio, já está perfeito. Quanto mais eu cuidar da minha parte mental, mais fácil vai ser manter isso aqui, sem tanta rigidez. Pessoal, estão gostando do conteúdo? Não esquece de curtir, deixa seu comentário.